Não. Mas olha, Mas eu acho que é por razões realmente, diferentes. Puta que pariu, hein, Quaquá? Quaquá é uma filha, Deus do céu. O Quaquá deve ter seus motivos, hein? Os meus são outros. Certamente são diferentes. Mas cara, remar contra a corrente é fogo, né? Nós fomos. Porque esse negócio da polícia, cara, polícia para quem precisa de polícia, né? Amanhã eu vou dar continuidade àquela postagem. Não vou falar isso não hoje aqui, porque a gente tem muita coisa para tratar, mas eu vou dar continuidade, depois a gente conversa lá no. A gente abre um dia aqui. Então, hoje é a penúltima, a próxima é a última, a gente faz um levantamento, depois a gente marca um dia para conversar sobre conjuntura, sobre essas coisas. Muito bem, viu? Alguém sabe de Tereza Neves? Se aconteceu alguma coisa, se ela era tão acedo, né? Sumiu. Mas ela aparece lá. Eu sumiu. vejo, eu vejo que ela tem acesso às coisas, né? Mas não sei se é problema de horário. Tomara que ela pelo menos esteja assistindo os vídeos, né? Então, muito bem. Mas, o Luiz, as Fala. ações da polícia acontecem de manhã porque eles vão lá para casa das pessoas, né, cara? E Essa, esse é o modus operandi deles, quer dizer, essa é a pelo desculpa. menos Essa é a desculpa. Essa é a desculpa, né? bater às 6 horas da manhã na casa do sujeito. Você lembra daquela ação na casa do Maluf, daquele Prostógenes com Der Sanctis, né? Os caras ligavam para a TV Globo, mas cedinho, chegava lá, aí já no jornal hoje, no Jornal da Manhã já estava, né? Bolsonaro não, Collor, ele fazia sempre aquelas declarações assim, mais, né, impactantes, ele fazia sempre assim, antes do meio-dia para dar tempo. Ele mesmo dizia para dar tempo dos editores trabalharem para o jornal hoje, né? É o time da política, essas duas ações em Brasília e essa aqui no Rio, prendendo miliciano. Então, peraí, cara, né? Mas dessa vez é a nosso favor, legal, cadeia, né? Mas eles vão se fortalecendo. O Estado policial vai se legitimando à esquerda e ao centro, até chegar um dia que ele apareça como necessário, sabe? Acho que isso que está em curso, ele apareça como necessário, a única força capaz de dar conta, sabe? Os filmes do Padilha iam muito nessa direção. Vocês lembram do Padilha? Zé Padilha? Eles colocavam uma situação de tal degradação na política, a única força capaz de salvar a sociedade da anomia seria a polícia. Não uma polícia qualquer, uma polícia de messiânicos, né? De pessoas, né? Quase que especiais, os anjos caídos, né? Os Intocáveis de Os Chicago. intocáveis, exatamente, os intocáveis, né? Pô, cara, e esse negócio dessas big techs, esses algoritmos, uma sociedade de controle total, nós estamos nessa direção. Sociedade de controle total dos algoritmos. Na Essa, direção, nós já estamos imersos nessa já estamos porra, cara. imersos nessa. Aquilo que, aquela distopia do Orwell está ficando, está se realizando, cara, né? Então, essas ações da polícia, claro que isso vem ao encontro um sentimento de vingança, se foder a Bolsonaro, sabe? Mas com isso, a gente vai pavimentando um caminho aí, cara, que pode ser um caminho sem volta. Mas muito bem, vamos voltar aqui. Olha, hoje eu tinha prometido a gente fazer uma breve visita à proposta de Constituição chilena que foi derrotada, né? Eu dei uma olhada, não li, não estudei, assim, mas dei uma olhada em alguns capítulos e me impressionou muito vivamente. É uma Constituição avançada e me parece que ela perdeu, ela foi derrotada por um efeito semelhante àquele que fez com que a campanha do Brexit saísse vitoriosa na Inglaterra e a primeira campanha Trump saísse vitoriosa nos Estados Unidos e a primeira campanha Bolsonaro saísse vitoriosa aqui. Foi o mesmo esquema, né, de apavoramento com suas mamadeiras de piroca, né? Então teve uma mamadeira de piroca no Chile,
né? Uma madeira de piroca na Inglaterra, uma madeira de piroca nos Estados Unidos, e isso, aliado a uma dificuldade mesmo de compreender os princípios fundamentais da Constituição chilena, foi responsável pela derrota da propuesta, né? Muito bem. Não sei como é que está essa discussão, se eles vão retomar isso, mas tem alguns pontos, sobretudo o capítulo 3. Deixa eu ver aqui se eu recupero. O capítulo 3, Natureza e Meio Ambiente. Olha só, vamos começar. Capítulo 3, Natureza e Meio Ambiente, artigo 127. Parágrafo 1. Não sei se é parágrafo 1, inciso 1, não sei. Artigo 127, 1. Fala assim, a natureza tem direitos. Ponto. O Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. Incrível. Então, a natureza tem direito e o Estado tem o dever de proteger e respeitar os direitos da natureza. Olha, isso aí reequaciona um dos princípios mais elementares e básicos daquilo que nós viemos aqui chamando de mundo. Mundo como uma configuração histórica do ser. Aí eu pego do Heidegger isso. O que esse parágrafo primeiro do artigo 127 do capítulo 3 da proposta derrotada da Constituição chilena, o que ele diz apresenta uma visão alternativa, uma proposta alternativa a um dos pilares que constituíram essa configuração histórica do ser, que é o mundo ocidental. Então, aqui aponta um caminho para uma outra configuração histórica do ser. Quando fala configuração histórica do ser, o que significa? Que tudo nesta configuração, todas as realidades nessa configuração são solidárias entre si. Isso que é mundo. Mundo é unidade. O meu exemplo do bar. Tudo ali é distinto. Tudo ali guarda uma distinção entre si. A cadeira guarda uma distinção com relação à bandeja do garçom. A bandeja do garçom guarda uma distinção contra o balcão, e guarda uma distinção contra as garrafas de bebida. Tudo é distinto, mas tudo é solidário, porque tudo compõe o mundo. Então, quando fala assim, configuração é isso. É as diferenças que se articulam entre si, dando uma unidade de sentido, que é mundo. Que configura o quê? Que estabelece o quê? Não sabe o quê? Uma configuração histórica do ser. História por quê? Porque essa configuração não foi eterna. Ela surgiu num certo momento histórico, foi se consolidando, né? Talvez uma operação que talvez leve séculos para se consolidar. Então, nós podemos até investigar a história da consolidação deste mundo ocidental. Podemos identificar quais são as suas raízes fundamentais, claro, o racionalismo grego e o cristianismo. A história, né? Num certo momento, se encontram, se amalgamam, se afirmam, primeiro como religião, depois com as formas próprias da modernidade. Podemos contar essa história dessa configuração do ser. Mas, uma vez configuradas, as coisas aí dentro são solidárias umas com as outras, apesar da distinção. Isso é que configura mundo, unidade de sentido. E nesse mundo, nessa unidade de sentido, né, que nós chamamos de mundo ocidental, de civilização ocidental,
a relação sujeito e objeto ocupa um lugar, não um lugar lateral. Essa configuração que se constituiu sujeito-objeto, ocupa um lugar central. Nós podemos até investigar sua história. Já fizemos isso em outras ocasiões. Então, quando essa proposta de Constituição, no seu capítulo 3, artigo 129, 127, diz assim: a natureza tem direitos e cabe ao Estado reconhecer, proteger. Está apontando para um outro caminho na relação sujeito-objeto. Né? Então, eu trago isso aqui. Achei interessante trazer essa Constituição, proposta de Constituição chilena, com o mesmo intuito, interesse, com o mesmo interesse que eu trouxe o Viveiros de Castro. Com a seguinte intenção, de compreender por contraste esse mundo, que é o nosso, no interior do qual a metafísica era sua índole mais permanente e profunda, sendo que a metafísica é que determina esse tipo de relação sujeito-objeto, trazendo o perspectivismo ameríndio e a sua realização política como proposta de Constituição para compreender duas coisas: o nosso mundo e a impossibilidade dele seguir adiante nesta configuração. Portanto, nós estamos diante de uma tarefa histórica, de uma circunstância histórica ímpar, que é a necessidade de dar uma nova configuração ao ser. Olha só, isso talvez não exista tarefa mais abrangente do que essa. Claro que não tem. Não é uma questão apenas política, apenas econômica, apenas ecológica, ambiental. É tudo isso, mas tudo isso acontecendo no interior de uma crise do ser. Talvez a frase do Heidegger expressa essa situação. Apenas um Deus é capaz de nos salvar, nos redimir, da dimensão daquilo que, a seu modo, foi anunciado por Nietzsche como a morte de Deus. Isso tudo se realiza como sintoma nesse artigo 1º, nesse parágrafo 1º do artigo 127 do capítulo 3 da proposta derrotada de Constituição chilena. A natureza tem direito, cabe ao Estado reconhecer. Porque inverte o jogo. Não inverte, melhor do que isso, falei errado. Porque na configuração que nos formou, na configuração de ser, nessa configuração histórica do ser, que é a civilização ocidental, está dito ali: sujeito é objeto, o sujeito é o ser humano. E tudo mais é objeto. Se tudo mais é objeto, tudo mais está a serviço do nosso interesse. Tudo mais está destituído de dignidade, porque só o sujeito tem dignidade. Então, quando a Constituição diz assim, a natureza tem direito, ela é sujeito. Porque só o sujeito tem direito. Então, implode esse jogo. Sujeito, nós, natureza, objeto. Não, rompeu, quer dizer, aponta uma direção essa que foi negada como uma das condições de possibilidade para a consolidação dessa configuração histórica do ser que nós chamamos Ocidente. Não é? Porque antes de se configurar o Ocidente, nós tínhamos o quê? Eu falei isso algumas vezes, falo de novo. A relação era do sujeito humano diante de sujeitos da natureza, que os antropólogos chamaram de animismo. O que é animismo? Ânima, alma, né?
nessa relação sujeito-objeto, só o sujeito tem alma, só o sujeito é animado. O objeto é desanimado. Então, se ele é desanimado, se ele não tem ânima, não tem alma, ele é objeto, e aquele que tem alma pode se apropriar dele. Mas não foi assim que se começou a aventura humana. A aventura humana se começou um sujeito humano diante de coisas animadas, por espíritos, por deuses, né? Então, foi um lento processo de empoderamento do sujeito humano vis-à-vis o despoderamento do não humano, a ponto de torná-lo objectum, um desalmado, um objeto. Então, é como se nós estivéssemos vivendo no esgotamento desse empreendimento. Esse empreendimento durou aí, 20 séculos, construiu a civilização ocidental, construiu uma máquina de produção de riqueza, que é o capital, uma máquina de guerra, para o bem e para o mal, né? Tudo que a força a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? A força desse empreendimento ergueu coisas belíssimas, mas não ergueu só coisas belas, né? Então a gente vê aqui, né, nesse mundo andino, nesse mundo amazônico, uma reserva de sentido que crescentemente começa a ser observada por esses que vivem um mundo em crise como uma reserva que pode, em alguma medida, nos trazer elementos que podem nos ajudar a enfrentar a crise que nós estamos vivendo como crise, ao meu ver, terminal da civilização ocidental, crise de mundo, né? Então, eu separei outras passagens onde isso também, a meu ver, fica mais posto. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira coisa é eles estabeleceram um capítulo para a natureza e meio ambiente. Talvez a nossa Constituição também tenha um capítulo sobre isso. Mas duvido que na nossa Constituição, essa que está em vigor, tenha dado um passo assim, tão desconcertante quanto esse. Dizer, nós não somos os únicos sujeitos no mundo. Porque esse dizer que nós somos o único sujeito do mundo, isso está inscrito na Bíblia, no Gênesis, que é um dos pilares da Constituição disso que nós chamamos de mundo ocidental. É isso que Eva relata para aquela coisa que vai depois transformar-se na serpente. Ela diz: Deus nos fez como o único sujeito, tudo mais é objeto. Ela não diz assim, mas disse isso. Deus nos fez como o único sujeito. Portanto, é uma ruptura. Essa narrativa judaica mostra o seguinte: nós, judeus, nos constituímos como um povo que marca uma diferença essencial frente aos demais povos que são nossos contemporâneos. Eles são animistas, nós não somos. Porque o animismo era a regra. O animismo era a regra. No pagão, que eles chamam de gentios, na nossa Bíblia em língua latina, chama-se gentios, que seria a tradução da forma em hebraico como os judeus se referiam aos não-judeus. Não sei como é que é isso em hebraico, mas nas línguas neolatinas foi esse nome dos gentios, que às vezes é gentios, que às vezes é pagãos, né? E uma característica fundamental dos gentios e dos pagãos é o animismo. Então, nós somos uma radical singularidade. Porque, indagada pela serpente, ela diz assim: nós somos os únicos sujeitos. Deus nos constituiu como os únicos sujeitos. O resto tudo é objeto. E isso vai encontrar uma formulação teórica, racional teórica, científica, na Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles, que estão fazendo
do outro lado do Mediterrâneo, um movimento que vai se encontrar com esse movimento que diz: nós somos os únicos sujeitos em toda a criação, o resto do objeto. Então, é como se, ao mesmo tempo, na Grécia estivesse preparando os fundamentos teóricos, o arsenal conceitual para fazer disso mundo. Aí, sujeito, objeto, conhecimento adequado do sujeito frente ao objeto, e esse conhecimento da universalidade é todo outro investimento teórico, produção desse arsenal, como é que essa ferramentaria, como é que fala isso? Essa ferramentaria teórica para dar conta desse empreendimento que está nos seus albores. Então, que empreendimento é esse? Nos construir como os únicos sujeitos. Derrotar impiedosamente o animismo. Isso fez fortuna, a ponto de fazer uma configuração histórica do ser. Por que configuração histórica do ser? Porque todos os entes que vão aparecer no interior desse mundo são entes deste ser, são iluminados por essa luz. Que luz? Sujeito, objeto, só o sujeito, por ser sujeito, tem direitos. O objeto é destruído toda e qualquer dignidade. Aí, quando a gente vê isso aqui, cadê? Artigo 120, a natureza tem direitos e o Estado, que cabe ao Estado reconhecer, isso é algo que eu falo assim, acabou aquele processo. Aquele processo, se fosse levar aquele processo em diante, é nos levar em direção ao abismo. Claro que isso foi mais sensível para os povos indígenas, seja os andinos, seja os amazônicos, que vem o nosso processo desde fora. Eles veem a nossa insanidade fora da nossa insanidade. Porque dentro da insanidade a gente não vê. Claro que essa insanidade já tinha sido anunciada por homens de gênios, né? A ponto do Walter Benjamin dizer o seguinte: a revolução, a revolução socialista, anticapitalista, não é um seguir em frente, como supunham todos os comunistas, avançar, seguir a locomotiva adiante, porque a burguesia quer aprender. Não, pelo contrário, a revolução é puxar o freio de mão, é impedir que essa insanidade siga em frente. Porque se essa insanidade, essa máquina, siga adiante, não é apenas a barbárie, é a destruição. Então, quando esse capítulo diz assim, a natureza tem direitos, cabe ao Estado reconhecê-lo, ela está dizendo isso. Mas isso só pode ir adiante, se configurar, não apenas como uma proposta escrita na Constituição, mas tocar coraçosamente se como chama? A subjetivação produzida por esse mundo que coloca o sujeito-objeto, ela já começa a perder força e nessa perda de força começa a aparecer o início de uma nova configuração de mundo. Está ficando claro, não? Então, não parece uma coisa tola, né? Essa frase assim, a natureza tem direitos e o Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. É um outro mundo que vai se... A necessidade de configuração de novo mundo. Quando fala assim, novos mundos são possíveis, por exemplo, esse, que faz com que a gente tenha que enfrentar um elemento central na configuração desse mundo que está entardecendo, que é a relação sujeito-objeto. A gente tende a fazer o quê? Ter uma relação anímica. Já que a relação sujeito-objeto se esgotou, vamos para a relação anterior, uma relação anímica, de culto das coisas. Aí o cachorro hoje tem psicanalista, cachorro vota, né? Cachorro, né? Que é um movimento pendular, né? Que acaba padecendo por um excesso oposto, né? É típico do tempo.
Vamos ver se outras coisas que eu selecionei aqui desse. Aqui, no artigo. Isso que eu falei foi o artigo 127. O artigo 134, dos bens comuns naturais. Ele fala assim, no inciso 1 do artigo 134 desse capítulo 3, né, da natureza e do meio ambiente. Diz assim: os bens comuns naturais são elementos ou componentes da natureza sobre os quais o Estado tem um dever especial de custódia. Isso é muito interessante. Um dever especial de custódia com o fim de assegurar os direitos da natureza e o interesse das gerações presentes e futuras. Muito interessante. O que ele está dizendo? A natureza tem seus direitos e cabe ao Estado custodiar os direitos da natureza. Como foi o seguinte: eu vou viajar, tenho um cachorro e pego lá para a Bia. Bia, você vai custodiar esse meu cachorro. Significa dizer o seguinte: quando eu voltar de viagem e souber e ver que ele sofreu algum dano, você é responsável, porque você tem um direito de custódia. Com dois objetivos. O Estado agora é entendido como custodiador da natureza. Porque a natureza não tem, sei lá, meios de se custodiar a si mesma. Ela tem, mas diante da nossa força bélica contra a natureza, ela pode, né, não se defender tão assim, imediatamente como seria necessário. Muito bem, então o Estado vai custodiar a natureza com dois objetivos: proteger os direitos da natureza e garantir os direitos das próximas gerações. Então, aí o quê? Há um encontro de duas coisas: os interesses das próximas gerações dependem do respeito dos direitos da natureza. Então, que projeta uma comunhão de interesses de dois sujeitos: sujeito natureza e sujeito ser humano, que vai de encontro à nossa compreensão de que sujeito humano, diante do objeto, então só tem uma situação: o sujeito consumir o objeto, dominá-lo, controlá-lo, por o objeto a seu serviço. Aqui não. É uma outra relação. É uma relação entre dois sujeitos. Aí, muito bem. Aí, voltando aqui, eu ver se eu mais separei aqui. Ó. Olha, assim, agora, no capítulo 3, agora o capítulo 1º, que abre, né, proposta. Princípios e disposições gerais, artigo 1, então, logo no início da Constituição, no inciso 2. Olha, fala, então o Chile se constitui como uma república solidária. Sua democracia é inclusiva e paritária. Paritária me parece que é a questão aí do gênero, né? Então, todos os cargos públicos seriam ocupados meio a meio, homens e mulheres. Reconhece como valores intrínsecos e irrenunciáveis a dignidade, a liberdade, a igualdade substantiva dos seres humanos e sua relação indissolúvel com a natureza. Então, a relação com a natureza, indissolúvel, ela como chama? Elevada a uma condição semelhante à da liberdade, da igualdade substantiva dos seres humanos e da sua dignidade. Então, essa relação homem-natureza não é mais vista como uma relação sujeito-objeto. É uma relação de outro tipo, que vai estar a nos exigir formulações teóricas que dê conta desse posicionamento, que sustentem um novo estar no mundo. Porque o nosso estar no mundo, configurado por esse mundo tal como ele está constituído, é sujeito-objeto. Né? Então, o mundo que já falamos, vamos falar de novo. O Guilherme saiu. O mundo, como é que ele se faz? Ele se faz por cristalizações de decantações oriundas da cultura superior.
até se transformar em senso comum, e o senso comum produz subjetividade adequada ao senso comum. Então, quando os filósofos existencialistas dizem assim, o ser humano não tem essência, ele está dizendo o seguinte, que a essência ele recebe do mundo. A essência o quê? Aquilo que ele introjetiza e diz, eu sou isso. Quando alguém diz, eu sou isso, já está respondendo a uma subjetividade formada. Esse eu é a subjetividade formada por diversos vetores. Muitos desses vetores vêm de onde? Do inconsciente transhistórico. Ok, Freud. Ok, Freud. Ok. Mas muitos desses vetores vêm do mundo, que é uma configuração histórica do ser. Não é? E esse mundo resulta da cristalização, dessa decantação. Que decantação? Que vem da filosofia e vem, sobretudo, da filosofia e da teologia cristã. Que decantaram a partir dessas duas grandes fundamentos, dessas duas grandes usinas de fundamentação, seja a metafísica grega, seja o cristianismo, decantaram de tal maneira que a gente projetou a relação sujeito-objeto como uma relação natural diante das coisas. Aí, quando a gente vê o Viver de Castro apresentando lá a cosmovisão do perspectivo ameríndio amazônico, a gente vê ali que a nossa relação sujeito-objeto não é natural, porque ali tem uma relação de sujeito, de seres humanos, e coisas totalmente diferentes. Né? E não dá mais para dizer nós estamos certos e eles estão errados. Por quê? Porque essa configuração, esse mundo que se estabeleceu tendo como uma das suas fundamentações essa relação sujeito-objeto, está levando a, a um mundo, a uma situação que pode ser sem volta, que seja da extinção da vida humana na Terra. Não dá para dizer mais, nós estamos certos e eles estão errados. Nem para dizer que o índio está certo e nós estamos errados. Espera aí, o jogo é mais complexo. Tá certo? Então, vamos seguir em frente aqui. O que eu mais separei aqui para a gente ver? Artigo 8 desse primeiro parágrafo. As pessoas e os povos, os indivíduos, as comunidades, né, são interdependentes com a natureza e formam com ela um conjunto inseparável. Né? Então, coloca que o sujeito, a formulação sujeito-objeto é como se o sujeito prescindisse do objeto. O sujeito tem uma história, o objeto tem outra. Mas aqui está dizendo o seguinte, que as pessoas e os povos e a natureza formam um conjunto inseparável. Nós somos partes do mesmo corpo, nós e a natureza. Ou seja, natureza aí, objeto. O que nós chamamos de objeto, que está sendo chamado aqui de natureza, os seres humanos e a natureza formam um mesmo indissolúvel conjunto. Na nossa configuração de mundo vigente aqui no Ocidente, a gente não dá conta disso. Eles já estão apontando para um mundo alternativo ao nosso, para uma nova configuração do ser, nova configuração histórica do ser. Ele fala, ainda nesse artigo 8, a Constituição, o projeto. O Estado reconhece e promove o bem viver como uma relação de equilíbrio harmônico entre as pessoas, a natureza e a organização da sociedade. Portanto, estende a relação do ser humano com a sociedade a compreensão de harmonia e bem-estar. Então, a harmonia agora não é só apenas uma harmonia social, uma harmonia política, é também uma harmonia com a natureza. Amplia a compreensão de harmonia. E uma harmonia. Como é que a gente compreendia o objeto? Um objeto é alguma coisa que estava
disposta para mim, para o meu consumo ou para a minha posse. Na relação sujeito-objeto, eu, diante do objeto, eu sou ou consumidor dele ou proprietário dele. Aqui não, eu sou um cuidador dele. E o Estado tem o dever, porque a natureza está sob sua custódia. Muito bem, vamos lá. Aí, capítulo 8, já falei. Aí vem o capítulo 2, direitos fundamentais e garantias. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentais, os direitos poderão ser exercidos. Aqui, olha só, uma coisa interessante aqui. Serão aplicáveis à educação, processo, os direitos fundamentais e garantias, capacidade criadora, artigo 39, a garantiza uma educação ambiental, jurídica, todas as pessoas naturais do direito têm. Então, uma passagem aqui, cadê? Constituição do Trabalho Internacional de Direito. A natureza tem. Aqui, artigo 103. A natureza tem direitos a que se repete. A natureza tem direitos que devem ser respeitados e protegidos em sua existência, a sua regeneração, a sua, né? Continua existindo, a manutenção, a restauração das suas funções e equilíbrios dinâmicos que compreende os ciclos naturais dos ecossistemas e da biodiversidade. Aí vem, o Estado deve garantir e promover os direitos da natureza. A lei poderá estabelecer restrições. Agora só, olha só. Artigo 106, olha só isso aqui. Ó. A lei poderá estabelecer restrições ao exercício de determinados direitos para proteger o meio ambiente e a natureza. Olha só. Pode haver conflito de direitos. Isso no direito é muito, muito confuso. Eu tenho um direito, a Beatriz tem outro direito, o meu direito é tão legítimo para mim como o dela, mas aconteceu de haver um conflito de direitos. Aí tem que ter um árbitro. Não é? Então, ele fala o seguinte: a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de determinados direitos, aí só pode ser direitos do ser humano, para proteger o meio ambiente e a natureza. Então, é o seguinte, eu tenho lá uma terra, eu tenho o direito de exercer, explorar essa terra. Mas quer dizer o seguinte, não, se esse exercício desse direito contraditar, não é o interesse de outrem, não, contraditar o interesse da própria natureza, o Estado pode impedir que você exerça esse direito. Até então, nós tínhamos assim, compreensão. O meu direito contraditou o direito de outro, entra em conflito, vamos para a justiça. Aqui não é um direito contraditando o outro direito de dois sujeitos. É um direito humano de exercer o seu direito, contraditando o direito da natureza. O direito da natureza deve prevalecer. Né? É como se fosse assim, aqui na nossa sociedade. Você tem o direito à propriedade, desde que ela cumpra uma função social. Né? Um limite ao direito à propriedade. Aqui é o seguinte, você tem o direito frente à natureza. De explorar, né? De buscar água, de buscar não sei o quê, de plantar. Isso. Mas desde que esse seu direito não contradiga o direito da natureza. Aqui, olha só. Devo estar cansando vocês lendo isso, né? Mas isso é importante aqui, artigo 119. Ele diz assim, toda pessoa que, por causa de um ato ou uma omissão, sofra uma ameaça, perturbação ou privação em seu legítimo exercício de seus direitos fundamentais, poderá concorrer para si, por si ou por alguém, em seu nome, ante uma instância, tribunal de instância. Quer dizer o seguinte, todo mundo que sofre uma ameaça pode recorrer a um tribunal, uma instância, para restabelecer o seu direito. Ele diz o seguinte, mas todo e qualquer... Vou ler para não ficar...
Então, ele fala, toda pessoa pode fazer isso e recorrer ao tribunal de instância que determine a lei e que adotará de imediato todas as providências que julgue necessárias para restabelecer o império do direito. Essa pessoa tem o seu direito ameaçado por ação ou por omissão. Essa ação se poderá deduzir enquanto a vulneração persiste. Enquanto a ameaça persistir, você tem esse direito de recorrer, né? A ação se tramitará sumariamente, com preferência a todas as outras que calam. Tá. Agora sim, muito bem, isso quanto pessoas que têm o seu direito ameaçado por ação ou por omissão. Agora sim, agora vem o pulo do gato. 8. Tratando-se dos direitos da natureza e direitos ambientais, poderá exercer essa ação tanto na defensoria da natureza como qualquer pessoa ou grupo. Então, quer dizer, eu tenho o direito de me defender diante de uma ameaça, de uma omissão? Tenho, e os tribunais têm obrigação de acolher a minha interpelação. Aí ele faz um salto. Todo mundo também tem esse mesmo direito. Quando se sente ameaçado de recorrer, de recorrer aos tribunais, à justiça, todo mundo também tem esse mesmo direito quando perceber que a natureza está sendo ofendida em seus direitos. Entendeu? Então, eles colocam o indivíduo, dão ao indivíduo, diante da ameaça do direito da natureza, um poder semelhante ao poder do Ministério Público. Faz de todo indivíduo o integrante do Ministério Público, de um procurador. Então, o sujeito não tem apenas o direito de defender os seus interesses, se sentir os seus direitos ameaçados. Também, quando ele percebe que os direitos da natureza podem estar sendo violados, dando um poder ao cidadão semelhante ao poder do promotor público. Muito bem, é isso aí que eu queria trazer para... Quando eu li isso, fiquei muito assim, tocado, porque eu li isso à luz, não apenas uma questão política, à luz da crise do mundo ocidental. Porque aqui aponta, na periferia do mundo ocidental, a partir de vivências, né, que são as vivências andinas, e podemos estender para as vivências amazônicas, vivências que vêm há séculos se construindo à margem desse modo de estar no mundo, desse modo ocidental de estar no mundo, agora, por diversas circunstâncias, ganha uma audiência a ponto de interferir, né, de uma maneira tão marcante na elaboração de uma Constituição, mostrando aí que realmente nós temos recursos à nossa disposição para dar conta disso aí que veio para ficar, que, ao meu ver, é a crise do Ocidente. Muito bem. Então, como enfrentar a crise do mundo? Corpos. É dos corpos que saem propostas políticas, é do corpos que saem articulações de corpos. O que essa Constituição queria dar testemunho de articulação de corpos andinos, que, ao promoverem uma luta por uma Constituição, essa Constituição, uma vez estabelecida, outorgada, ela própria se constitui como corpo, e, ao se construir como corpo, ela teria condições de construir um território que apontasse para a construção de um mundo distinto desse que está em crise. Então, assim, com isso, eu articulo os elementos, né, do nosso curso: corpo, território e mundo, um caso concreto aí que é da Constituição chilena, e na próxima quarta-feira vamos fazer uma recapitulação total disso para ver se a gente conseguiu acumular, cristalizar, né, alguma coisa que possa nos empoderar como corpos
e nos tornares, assim, capazes de articulação de corpos e produção de territórios. Com vocês. Ô, Luiz, Fala. corpos, muito bom. Gostei. É isso mesmo. Está aí a chave da questão. Eu acho que merece até um curso vasto sobre isso aí. Na verdade, é uma introdução, né? Porque A gente está sempre Deixa introduzindo, né? ele, Um curso abre Sempre necessidade introduzindo. do outro. Deixa ele falar. Deixa ele falar sobre negócio, sobre corpos, um minutinho desse Fala aí. espaço que você abre aí. Valendo, eu Mas é não o estou seguinte, vendo tua cara. Bota tua cara aí para facilitar a compreensão do que você está dizendo. aqui tá meio escuro, mas tudo bem. Veja só, eu sábado e domingo, próximo, passado, agora eu participei com a Virgínia de uma coisa fantástica. Eu fui convidado para um encontro em São Paulo, lá no assentamento Milton Campos Santos. Te falei para você, né? Esse encontro foi um encontro de um grupo, de um corpo que vem lá de 2013, formado naquela o grupo que chamava-se Passe Livre. Passe Livre. Esse grupo gerou, nesse tempo todo aí, já vão lá o quê? 10 anos? 10 anos. 10 anos. Agora em julho faz 10 anos. Caraca, 10 anos. Estou ficando velho mesmo. Então, esse grupo gerou um corpo, gerou vários corpos. Então, esse corpo aí foi que eu participei, né? São pessoas que se articulam desde lá, eles não querem se constituir como partido, eles se chamam de grupão. Grupão. Então, eles têm uma postura, uma postura anticapitalista, né? Vamos assim dizer, institucional, né? E atuam naquilo que eu percebi, naquilo que os partidos políticos deixam de lado. Aquelas pessoas que... Então, por exemplo, tinham lá uma geração de pessoas que participaram de 2013, e depois tinha uma geração daqueles garotos que ocuparam as escolas. Você se lembra daquilo? Ocupação das escolas? Tinham vários lá, né? Inclusive do Rio de Janeiro. Tinha uma delegação lá do Rio de Janeiro. Né? Já não são mais garotos, eles já estão na universidade e tal. E tem um grupo mais novo, que é esse pessoal ligado aos... Também tinham bastante lá, entregadores de... Pessoal que trabalha com aplicativo, né? Essa área de aplicativo. Então, era uma coisa muito interessante. Eu fiquei com muita dificuldade porque a minha faixa de idade, eu não consegui. Eram muito jovens, eles são muito jovens, né? Quer dizer, o mais velho ali tem 28 anos, né? 30 anos. Né? Tinham 70 pessoas, um grupo grande, né? Discutido. Então, é o seguinte, ali eu percebi, Ô, foram feitos Arlindo, vários relatos. Arlindo, a tua filha com o marido estavam lá, não? Não, O antropólogo. infelizmente não estavam lá. Infelizmente não estavam lá, porque era o dia do aniversário da Joana. Ela não podia, mas ela... eu estou querendo, inclusive, fazer um encontro deles aqui no sítio. Um encontrão aqui. Né? Uma continuidade. Eu ofereci um sítio para eles e tal. Muito bem, mano. Bom, mas tudo bem, isso aí é um papo que a gente pode ter no bar e tal, e tem muita coisa para contar. Tinham muitos músicos lá, enfim, a estética, tem vários aspectos que a gente precisa. Mas uma coisa que ficou muito visível ali, que é isso que eu quero, que me remete à questão que você está trazendo, é a característica do capitalismo brasileiro, que o Paulo Arantes, inclusive, vem
é um cara que levanta muito essa questão. O Brasil, ele criou um tipo de capitalismo que ele está exportando, porque é um capitalismo para a crise. Esse capitalismo, esse capitalista predador, ele é um capitalista. Esse capitalista que chamou o Bolsonaro agora para essa festa lá do agronegócio. Não é? É Caras que extrativismo, né? São extrativistas, né? extrativistas querem esse retorno rápido, não é? E eles não têm uma relação com a natureza nesse caminho que você está colocando. É completamente diferente. Né? A visão é o seguinte: nós estamos dentro de um espaço rico que precisa ser, Explorado. vamos assim dizer, explorado. É Mas mentalidade extrativista, né? Você é, tem, é, diante da natureza, você tem que extrair os seus recursos e ir embora, deixar o buraco ali para é. os É infelizes. diferente. É diferente de um capitalista, por exemplo, lá na Holanda ou lá em Portugal, que ele não parte desses princípios, embora ele seja capitalista e tal, né? Então, esse tipo de embate que eu acho que fez com que a Só uma coisinha, Renan, Constituição. só um detalhe. Ah, ah, Esse extrativista bruto, quase físico, né, que a gente tem aqui no Brasil, a imagem clara, né? Vale do Rio Doce vai lá, extrai tudo e deixa um buraco, como foi na Amazônia, como foi no Pará, como foi. Esse extrativismo hoje é o rentismo, que é um extrativismo, sem deixar buraco nesse buraco físico, né? Então, talvez lá na Holanda ele já esteja num estágio mais avançado do extrativismo, que é o dedelinha, né? Aqui no Brasil tem o dedelinha, o extrativismo moderno, contemporâneo, sem sujar as mãos, combinado com o extrativismo tucur, cara, o extrativismo estrito senso. Daí a nossa miséria, né? claro que o dinheiro vem do mercado financeiro. É tudo, não, é claro que isso aí está interligado. Mas é uma questão brutal, é uma luta, por exemplo, o depoimento do pessoal, eu nunca tinha participado de um encontro como esse. No meu grupo lá, divide em vários grupos, tinham dois garotos que trabalham nessa área de moto, né? De coisa, de entrega. Cara, Delivery. é cruel delivery, porque é ligado à questão da educação. A educação, ela foi capturada, a educação pública foi capturada para isso. Ela está capturada. Eu acho que fudeu. No meu entendimento, fudeu. Não tem como reverter essa porra, não. Entendeu? É o conceito de. Como é que é? De você se dar bem, você É o se, individualismo, o empreendedorismo, né? empreendedorismo, não é? É um negócio. Então, é uma guerra que está sendo travada. Guerra, não é? Entre concepções de corpos. Porque eu vi agora, por exemplo, vocês estão acompanhando também essa questão do Ibama, lá com aquele bichinho lá lá, o A, cara a capivara, da, a capivara. a filó. Você analisou o que está acontecendo ali, cara? E eu já vinha percebendo há muito tempo. Eu acho que essas pessoas já perceberam que a, a natureza já era, como eles falam. Então, eles pegam um pedaço da natureza e levam para casa. Não é? Então, aparece gente com cobra, com. Já isso há muito tempo. E esse troço cultua esse campo aí dessas pessoas que aquele antropólogo francês, como é o nome dele, que morreu, Latour, chama de terrano, né? É o conflito entre os terranos e os terrenos. É isso que ele fala? Seriam, nós seríamos terrenos e esse tipo de pessoas são terranos. Esses dois grupos se confrontam. Né? Então, é essa questão do corpo que você nos traz, ele me faz um pouco pensar sobre isso. Só para finalizar, eu diria o seguinte:
Eu fico percebendo que a ciência ela está avançando muito em muitos campos, inclusive nesse campo da cognição na natureza, coisa que não era muito conhecido, nós não conhecíamos muito. Por exemplo, entender que uma planta ela se conecta e ela tem uma relação dela com as outras plantas e com o meio ambiente como um todo. Há uma linguagem, como há uma linguagem num cão, como há uma linguagem num gato, como há linguagem. Isso no campo, né? Nesse campo aí, que é um campo que vem avançando muito. Eu acho que mais muito próximo, devido ao avanço da tecnologia com a inteligência artificial e tal, nós vamos decifrar muito essas linguagens e vamos entender. Fala. Isso que você falou, aí me lembrou uma coisa que eu não falei. No artigo 98, olha só, em cima do que você estava falando, no artigo 98, ele diz o seguinte, olha só, dessa Constituição. As ciências e tecnologias, suas aplicações e processos investigativos devem desenvolver-se segundo os princípios bioéticos de solidariedade, cooperação, responsabilidade e com pleno respeito à dignidade humana, à ciência dos animais, os direitos da natureza e os demais direitos estabelecidos nesta Constituição e em tratados internacionais. Então, fala dos, como é que eles chamam aqui, de ciência dos animais, a sensibilidade dos animais, incorporadas na Constituição. Essa questão vai nos levar a uma outra postura perante o mundo, no sentido seguinte: daqui a pouco já existe, parece, alguns países que reconhecem direitos de alguns animais. Eu não sei quais são, mas acho que é o cão, né? E está se avançando, quer dizer, muito ainda, de uma Embrionário. forma muito ainda embrionária, mas está se avançando nessa questão. Porque é o seguinte, nós temos que essa integração, essa nossa volta ao paraíso, que nós saímos, né? Essa volta, ela é possível. Nós podemos voltar e nos integrarmos, né? Se nós conseguirmos sobreviver à destruição que esses outros seres humanos vão executar, e talvez nos leve junto. Mas eu acho que é uma luta que se dá entre duas concepções de mundo, no qual a Constituição que você está trazendo aí, toda essa questão dessa discussão, ela avança nesse aspecto. Eu vim pensando muito nisso. Eu não sei se eu concluí, mas concluí o seguinte: nós vamos avançar no sentido de entender a linguagem desses animais. Então, eu estou até olhando para Maria com outros olhos, sabia? É isso que eu queria falar. A Virgínia já olhava já faz tempo, né? Você que está sendo retardatário nesse processo. Porque o iluminismo está sendo um ponto que não deixava que eu avançasse nessa questão. Imerso às trevas do iluminismo, né? Isso, as trevas do iluminismo. Isso que eu acho que você apenas está dando uma introdução no processo de os temas estão todos interligados. Eu estou colocando a questão lá no seu início. Como é que é? É uma crise de mundo, né? É uma crise de desintegração de sentido. Nós estamos vendo isso o tempo todo, né? Vamos lá, Bia. Candidatou a deputado pelo PL no ano passado. As propagandas... Tem um negócio aí, está surgindo aí uma... Acho que deixa eu ver aqui. A televisão, alguma coisa. É o Guilherme. Já fechei ele. Fechou ele. Não, Luiz, eu estava pensando aqui o seguinte:
Você pegou para analisar a Constituição não, a proposta de Constituição do Chile, que foi Derrotado. rejeitada. É. No entanto, existe, né, que eu não sei, eu estava até dando uma procurada aqui antes de falar, mas não consegui saber, existe a Constituição do Equador, que eu não sei se ela foi desconstruída de lá para cá, né, desde que foi aprovada, e também da Bolívia, não é isso? Eu fiz uma busca rápida aqui, me apareceu É, alguma coisa. eu cheguei a salvar as Assim, duas, mas não é um tive. movimento que está em curso na América Latina, né? Apesar de não ter sido aprovado no Chile, E não à mas toa por povos, países de forte influência dos perspectiva ameríndio, não amazônico, mas andino, né? Não à toa, né? Não sem razão. né? Então é uma coisa que está se movimentando realmente, né? Assim, na América Latina, né? Nos povos andinos, como você diz, né? É. Agora, tem uma coisa aqui também, Bia, que eu separei. Não sei se eu vou achar, cara. Acho que lá no princípio, aguenta aí. É... Ah, sim, aqui, olha só. Olha só. Capítulo 2, no capítulo 1 que está escrito lá que é a natureza e tal. Capítulo 2 ele fala assim, dos direitos fundamentais e garantias. Aí vem artigo 17. 1. Os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana, universais, inalienáveis, indivisíveis e interdependentes. Isso aqui foi uma conquista da civilização ocidental. Entendeu? Você não vê no perspectiva ameríndio nada sequer parecido com isso. Quer dizer, uma vez eu vi o Viveiro de Castro ser interpelado quanto a isso. Né? Como é que ele vê? O Yanomami vê o outro como uma diferença no interior de uma mesma comunidade de iguais? Não. Como o grego diante do troiano vê um outro povo, mas não viu povos de uma mesma espécie. Isso custou muito a aparecer, esse conceito de humanidade. Nós todos somos humanos, como a humanidade tem uma dignidade própria, ela repassa a todos os indivíduos. Isso é uma conquista da civilização ocidental, que nós devemos acolher. Isso é uma conquista da metafísica, porque é universal. Devemos acolher, entendeu? Não é pegar assim, jogar tudo, a criança e a água suja da bacia junto. Não é? Ou virar indígena. Isso é uma tolice. Olha só a importância disso. Os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana. Isso é uma configuração que só foi possível mediante o que a metafísica grega produziu. Se aquilo você não tinha como formular, sequer perceber e formular. Nem perceber, nem formular, muito menos agir em conformidade a isso. Né? Outra coisa aqui. A pessoa humana, né? Então, os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana, universais, né? Categoria central da metafísica, inalienáveis. O que significa dizer? Na Grécia pré-metafísica, o sujeito não era livre. Quem dava a liberdade era o Estado. Me deu para tirar. E tirava. Não, se o cara precisasse na bola, todo ano tinha no final do ano um acerto de contas, uma lavação de roupa suja fodida, entendeu? Era a única vez que você podia acusar alguém sem ter por escrito, anonimamente, tal do ostracismo. Quem é que conspirou contra o Estado? Os bolsonaristas lá da ocasião. Quem é que assim, Bia Sintra Martins botava numa ostra, botava na urna, aí apurava. Então, a minha acusação foi anônima. Apurava. Se a Beatriz Sintra Martins tivesse pelo menos 15% de ostras, ela ia para o ostracismo. Por um ano. Perdia o direito de cidadania. Né? Porque não era inerente à pessoa humana.
a liberdade, entendeu? A dignidade, portanto. Precisou vir outras coisas, como o cristianismo, todo mundo é filho de Deus, né? Outras construções históricas que vão precisando, vão sentindo a necessidade de um arsenal teórico, e vão encontrar esse arsenal teórico na metafísica grega e vai formando o mundo. E vai se cristalizando, vai formando subjetividade, a ponto de chegar e ser possível dizer isso. Os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana. Parece óbvio, isso foi tornado óbvio. Né? Por quê? Porque teve todo um conjunto de configurações que foram configurando isso como uma configuração histórica do ser. Então, isso tem que ser preservado. Isso é uma conquista, isso vamos. Então, nós estamos diante desse mundo que está desmoronando, fazer um balanço crítico, viu, Bia? Viu, Arlindo? Um balanço crítico, cara. O que temos que recuperar, expandir, fortalecer, o que temos que jogar no lixo como inservível. A relação sujeito-objeto, claramente, ela já não sustenta, porque a seguir, na sua produção, ela vai destruir tudo. Né? Então, esse jogo é complexo. Não é simples assim, vamos virar índio para viver no eterno domingo, como diria a Rita Lee. Certo? Chega aí, Bia. Não, outra coisa que eu pensei que já transcende um pouco, mas na verdade você falou aqui, né? A crise terminal da civilização ocidental. Isso. Aí você está apontando, vamos dizer, para essa nova maneira de encarar a Constituição, os direitos. Isso é um lado, vamos dizer assim, auspicioso, que a gente pode olhar do que a gente pode construir o nosso futuro. E o outro lado, você estava falando antes da aula começar, né? Que é esse lado que eu acho assim, que eu vejo como um lado chinês também, que vai chegar mais para a gente, de um controle absoluto Total. de cada movimento. Isso está em curso avançado. Tá em curso, não, aqui, lá está em curso muito mais avançado do que aqui, né? De você ter uns ranking pessoal, que é aquele papo nosso com o Gustavo Ginder, né? Que não é mais um ranking só de crédito, mas um ranking de que portas estarão abertas ou fechadas para você e sua família, dependendo de tudo que você fizer na sua vida, desde que você acorda de manhã, porque vai estar sempre. Ou melhor, talvez até enquanto você dorme, porque vai estar tudo sendo monitorado. Esses relógios que tem hoje em dia que você coloca no pulso, entendeu? Então, só estamos nessa fronteira aí, né, de coisas auspiciosas que podem vir a É acontecer. isso que eu vejo. Quando eu vejo assim, a celebração Uma hoje ameaça. da polícia, Bolsonaro, É. eu vejo mais isso se construindo, porque está capturando, inclusive, a gente. Vai lá, Xandão. Aí diz assim, mas você acha, então? Não, eu não acho nada. Eu estou apontando para isso, olha aí. Entendeu? Nós Fazendo uma estamos piada. aplaudindo os nossos inimigos. Então você quer o quê? Que Bolsonaro? Não, não quero, não quero nada disso. Mas eu estou apontando para isso, cara. Mas faz tempo que eu penso. Essa distopia se realizando, a gente aplaudindo, porque o Estado policial acalma, aplaca a ansiedade e vem ao encontro de sentimentos poderosos que são sentimentos de vingança. O Estado policial, ele vigora porque ele mobiliza as nossas paixões tristes, cara. Não é? Ok, eu tenho paixão triste, todo mundo tem, eu quero que ele se foda, mas vamos tentar também construir corpos a partir das paixões alegres, né? É difícil. Não é? Pra caralho, cara. Aí, quando eu vejo a Constituição do Chile, essa proposta, eu falei, porra, cara, estão ali, estão se afirmando. Não é? Estão se afirmando, estão acontecendo como corpo. E estão produzindo propostas de território. Foi derrotada. Né? Mas está ali. Então, a gente tem que fazer isso. Não é? Os nossos corpos potentes, não apavorados pelo medo, não é? Apavorados, olha aí, lá vem eles. Mas diga, Bia, continua. Então é isso. Deixa aí o Guilherme falar aí um pouquinho. Acho que o Guilherme saiu. Só ficou Ele o nome. voltou. Guilherme Voltou, voltou. voltou, voltou. Fala, Guilherme. Não escapa, não. Voltei. Não, Ó, se me nada chamar a de Quacá, declarar. se me chamar de Quacá de novo, eu vou ficar puto. Não te chamei de Quaquá, eu disse que o Quaquá também considerou, É a única mas pessoa que está do lado do Luiz Carlos nessa análise. Só isso. pelo menos tu tem um aliado, né, Pelo cara? menos eu estou sozinho, né?
Diga É lá. difícil, é difícil. Não, nada a dizer. Eu apenas assim, eu acho assim, eu acho que eu fico puto é que o Bolsonaro já deveria, né, estar respondendo pelos inúmeros crimes que ele cometeu, né? E eu achei estranho porque, enfim, eu não sei até que ponto essa ação, né, que o Bolsonaro teria falsificado o registro de vacina, né? Se essa é uma coisa que consegue prosperar, né? Não sei. Mas, mas é isso, nada mais a dizer. Falou então, gente. Então, quarta-feira que vem, vamos fazer uma recapitulação, né? E eu vou dar um tempo, por enquanto, às quartas-feiras, que eu estou aqui reconstruindo a minha cabeça, a minha casa. Uhum. Estou meio cansado da política, sabe? Dei um tempo lá no almoço de quartas-feiras É mesmo? e não estava sendo tão tóxico para mim. Ficou Ah, tóxico, isso. né? Ficou Então, muito tóxico, sabe? E no grupo lá também dos sindicalistas também, deu uns para-brasas. Só fiquei eu e Tony Garcia, dois bancários contra os metalúrgicos, um bando de conservador metalúrgico, tudo lulista. Aí, porra, eu falei, não, não dá, cara. Então, acho que a discussão política está muito redundante, sabe? Muito redundante, muito repartitiva. A gente vive disso, dessas ações, né? Vamos dar um gás, puxandão. Pô, cara, a gente está indo Ô, para um... Marildo, ô, Oi. Luiz, nós temos um debate com o Marildo Domingo eu domingo, estou né? lá, cara. Já separei o livro aqui, vou ver se dou uma leitura É, transversal para ter. Eu conheci é. ele, a gente foi colegas no. Não deve lembrar de mim. Ah, foram. Ah, Nós fomos legal. colegas num curso sobre capital, lá no IFIX, sabe? Curso de doutorado. É. O Marildo faz parte, você deve saber, É. de um grupo que vem estudando a questão da violência há mais de 30 anos aqui no Brasil. Nós somos pessoas Com que o Michel Missi, né? altamente. O Michel Missi que É, patrocinou, né? e aquela. Como é o nome daquela socióloga aqui do Rio Elba, de Janeiro? Elba Saluar. Não, 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 uma outra que trabalhava com violência. Não, era. Ih, agora eu esqueci. Ele faz um parte Qual é o daquele. seu nome dela? É conhecido, Com é, J, o nome dela. bom. Enfim, então ele veio e se afunilou nessa questão da crise do capitalismo, essa questão da violência. Eu acho que pode ser um debate muito interessante. Vai ser. Né? Então, gente, então quarta-feira, a nossa próxima, né, a gente faz aí o balanço. Eu vou dar um tempo, aí depois eu vou ver, né, porque eu estou com outros projetos. Esse curso, acho que, de certa maneira, esse modelo esgotou, né, com essas plataformas aí do Eduardo Miranda, Eduardo Moreira, né, do Caso do Saber, saber. ficou muito caro, ficou muito sensível, me sinto desconfortável, R$ 200. Os caras cobram 40 para mil cursos. Entendeu? Então, me sinto assim, uma livraria de bairro diante da Amazon, né? É mais ou menos isso, é. É mais ou menos Mas a isso. livraria de bairro, É. ela pode ter seu público, Ela né? pode ter seu público. Eu preciso resolver isso na minha cabeça, conversar entre nós também, né? Então é o seguinte, pelo É, menos vou ficar uns 2 meses aí sem as tá. quartas-feiras, né? Salvo uma convocação, né? Para a gente conversar, tomar um vinho e falar de coisas da vida, né? Tá? Então, eu não estou me despedindo. Quarta-feira a gente fecha o nosso encontro e até quarta. Tá bom. É quarta. Beleza. Tchau, querido. Abraço. Tchau, Abraço. Guilherme.